Aqui no auditório Gilda Nunes, nós vamos dar início à cerimônia de posse da nova diretoria para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para o biênio 1997 e 98. E, inicialmente, vamos ouvir algumas autoridades aqui presentes. A Angrade é uma associação voltada para a melhoria do ensino da administração. E o CRA, de algum tempo para cá, vem também se dedicando a essa questão. Existe aí um espaço muito grande para uma atuação conjunta, o que já vem acontecendo há aproximadamente 2 anos, e com resultados que podem ser melhores do que aqueles que vêm sendo atingidos hoje. Com a assunção do nosso colega Wagner à presidência do CRA, essa possibilidade se amplia, haja vista que ele já vem há bastante tempo, já está envolvido há bastante tempo com essa questão, com a questão da melhoria de ensino, pelo seu próprio discurso, mesmo não atuando diretamente, mas indiretamente vem contribuindo, se interessando, se envolvendo, e nesse sentido, existe grande possibilidade de essa ação se ampliar, e a Angrade entra em conjunto com o CRA nessa ampliação. Alguns trabalhos já vêm sendo feitos, como eu disse anteriormente, a formação de um núcleo de professores no CRA, professores esses não necessariamente participantes da Angrade ou do CRA, como tem alguns casos de professores que não são afiliados à Angrade e tampouco participam diretamente do CRA, mas sob a coordenação da Angrade e do CRA, com vistas a programas de melhoramento de disciplinas, com vistas a programas de melhoramentos do desempenho acadêmico de professores, dentre outros. Basicamente essa a nossa perspectiva com a nova gestão do Wagner frente ao CRA. Minhas primeiras palavras são para manifestar a minha satisfação em estar aqui presente nesta festa de posse do meu amigo Wagner Siqueira, grande administrador, grande professor e consultor de organização e, sobretudo, hoje, homem público, né? Tem ocupado cargos importantes na administração pública de nosso país. Eu me sinto muito à vontade para dar este depoimento, até porque eu sou um velho administrador. Já tenho 20 anos de formado, no mínimo, e tenho exercido a minha profissão, quer como executivo, dirigindo a empresa, quer como professor, quer como consultor, que é a atividade que eu exerço agora. Durante esse tempo todo, eu posso assegurar que eu tenho acompanhado o desenvolvimento do Conselho Regional de Administradores. E muito tem sido feito, particularmente na gestão do Wagner Siqueira, da nossa inesquecível Gilda, né? E todos aqueles que têm colaborado, como o Abílio, não é? Mais recentemente realizou um trabalho brilhante também. O que eu posso dizer é que a profissão tem evoluído e ficado cada vez mais prestigiada exatamente por causa desse trabalho efetivo, constante, cuidadoso e, sobretudo, inteligente, no sentido de dignificar a profissão do administrador. Muito se deve ao Conselho Regional de Administração, 7ª Região, o prestígio e, sobretudo, o respeito que o administrador como profissional tem obtido ao longo de todos esses anos. Eu pude acompanhar o crescimento do CRA e hoje vejo com muita satisfação e com orgulho também o que se fez em termos da Casa do Administrador em que nós estamos presentes. As atividades todas de desenvolvimento profissional. Esta sala onde tem sido realizado inúmeras palestras, conferências de extrema importância para a atualização dos conhecimentos do administrador profissional e outros profissionais que têm honrado com suas presenças esta sala e esta casa. Portanto, o momento é de festa e eu quero me associar a esses festejos como um colega do Wagner de muitos anos e como um admirador de sua carreira como administrador e como homem público, como político, no melhor sentido do termo. E o Conselho Regional de Administração, presidido por Wagner Siqueira, tenho certeza, saberá transformar isso em
papéis muito fáceis e traduzir isso em papéis muito fáceis para o pronto entendimento da população de administradores do Brasil, e não só administradores, como os próprios executivos das empresas cariocas e do Espírito Santo. Então eu desejo a Wagner Siqueira boa sorte, porque competência ele tem e demais, e é genético. Boa noite para todos, com muita satisfação, e que bom nós estarmos juntos no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, nesta sessão especial e solene de posse dos novos conselheiros eleitos para o ano de 1997 e até o ano 2000. Nós vamos chamar inicialmente um conselheiro eleito em que fará, em nome dos outros conselheiros, a leitura do termo de posse. Eu vou pedir, então, a presença do Dr. Wagner Siqueira. Então, eu pressuponho que todos os outros, então, lerão com seus devidos nomes. Então, vou ficar desburocratizados, vão ficar dispensados da leitura. Tá bom, tá desburocratizando, já tá bom. Eu, Wagner Huckleberry Siqueira, administrador, registrado neste conselho sob o número 2903, eleito membro efetivo com mandato de 4 anos, no pleito realizado no dia 7 de novembro de 1996, por este ato solene tomo posse como conselheiro do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, prometendo zelar, dignificar e valorizar cada vez mais o exercício da profissão. Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1977. 97. É claro que 97 será muito pior do que o ano de 1998, mas muito pior mesmo do que o 98, mas muito melhor que o 96. Você permanece aqui? Bom, vamos chamar a seguir a doutora Rosiane Siqueira Pérez. Dispensada da leitura, é só assinar. Maria das Dores Gomes. Doutora Maria das Dores Gomes. Fica aqui, fica aqui. Carlos Alberto Dias. Marcos Vinícius de Seixas. E eu. Bom, eu gostaria que então todos os conselheiros posassem aqui para o futuro. Por favor. Os conselheiros aqui presentes que estão cumprindo o mandato. Eu gostaria, então, a presença para a foto. Vamos ver aqui. Wallace de Souza Vieira. Roberto.
Sueli Werneck. Carlos Alberto da Silva Antoniano. Jorge Fernando Tavares Matoso da Costa. Fernando Loureiro Bento da Silva Filho. Rodolfo, que acaba de chegar de Teresópolis, não tinha visto o Rodolfo aí. Conselheiro Rodolfo Peixoto Gonçalves. Não podia esquecer daí. Ela se escondeu, mas não adianta. Então, Eide Padrão do Espírito Santo. Mas ganhou um beijo, viu? Fica aqui, Eide, por favor. É porque alguns conselheiros, poucos, não estão presentes. Até o caso do Rodolfo, que chegou agora de Teresópolis. Então vamos para mais uma foto. O Abílio está parecendo o Juruna, né? O caso do Rodolfo, que chegou agora de Teresópolis. Não sei se vai dar. Só alguém tem que agachar, até os baixinhos. Os baixinhos vão para frente. Os baixinhos vão para frente. Tem uma aqui escondida. Baixinhos se apresentem aqui na frente. O Fernando está escondido. Entra na planta do lado de cá, então. Fernando, vem para cá, vem para cá. Isso. Não uma só não, entra aí. Mais uma. Vamos lá, olhando para mim aqui. Isso. Outra, espera um pouquinho. Estamos sorrindo, né, gente? Vamos lá. Cadê mais uma? Vai terminar hoje. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Ótimo. Estamos sorrindo, né, gente? Vamos lá. Contratou o meu? A segunda parte do nossa programação, a profissão. Tanta coisa para falar dela, mas nós queríamos então homenageá-la com a presença. Ela vai dar posse aos diretores para o período de 97 e 98. Esses diretores foram eleitos por esses conselheiros que aqui estiveram. Então, esses conselheiros elegeram para a diretoria do biênio 97 e 98, elegeram Wagner Sequeira, Abílio Tomás de Freitas, Rosiane Sequeira Pérez, a secretária tem que dizer onde está a página pela ordem. Mas antes eu queria fazer um convite muito especial. Eu queria convidar uma pessoa que vem representar aqui a mesa, a figura de uma pessoa inesquecível, que conduziu tão bem esse conselho por todos esses anos, a filha de Gilda Nunes, a Flávia. Eu sei a profissão. Tanta coisa para falar dela, mas nós queríamos então homenageá-la com a presença da filha de Gilda Nunes, a Flávia. Eu sei que é meio duro, mas ela puder fazer. Quem não trouxe a Gil? 25. Tem 25 dias, a Gildinha que já nasceu. Obrigado, Flávia, pela sua presença. Obrigado, Eide, muito obrigado. Bom, então esses conselheiros elegeram para a diretoria, a nova diretoria do Conselho,
Para presidente, Wagner Siqueira. Para vice-presidente, Abílio Tomás de Freitas. Para a primeira secretária, Eide Padrão do Espírito Santo. Para a segunda secretária, Rosiane Pérez. Para o primeiro tesoureiro, Wallace de Souza Vieira. E para segundo tesoureiro, Adilson de Almeida. Eu pediria a presença por todos aqui à mesa para assinar o livro e também para a fotografia do prazo. Para assinar. Wagner, por favor. Presidente do Conselho, a partir de agora, é o nosso... Bom, eu estaria assinando aqui para ajudar o Wagner nessa tarefa que a gente faz com muito prazer e dedicação. E também a primeira secretaria de Padrão do Espírito Santo. Fica aqui. A segunda secretária, Rosiane Pérez. O primeiro tesoureiro, Wallace. E o segundo tesoureiro, Adilson de Almeida. Vamos fazer mais uma foto. Senão o jornal não tem assunto. Vamos lá. Distraído. Pega. Um pouquinho mais. Sorriso, gente. Pra mim. Um para trás também. Isso, tá ótimo. Deixa eu só dar licença de novo aqui. Vamos lá. Sorriso, gente. Vamos lá. Isso. Ótimo, mais uma. Obrigado, gente. Bom, todos empossados, eu só gostaria de desejar a Wagner Siqueira todas as alegrias e a felicidade que eu tive de conduzir esse conselho por esses 8 meses e que foram gratificantes sobre todos os aspectos, não só pelos companheiros, pela seriedade como nós tratamos os problemas aqui, e não podia ser diferente. Nós recebemos um conselho, como a gente poderia dizer, enxuto, muito bem administrado. Ele praticamente andou, ele não houve nada demais que a gente pudesse fazer. Como a Júlia dizia, sempre a gente sempre pode melhorar as coisas. E nós tentamos apenas conduzir esse conselho como ela vinha conduzindo. Mas nós temos perspectivas muito grandes trazendo o Wagner Siqueira para a presidência. Porque as raízes do Wagner estão aqui nessa profissão. Nós vamos, mais recentemente a Gilda, mas o próprio Bombeiro Siqueira, que é o nosso patrono, quer dizer, ele não precisa dizer nem da responsabilidade dele, mas eu sinto que ele está muito feliz, porque ele vai dignificar sempre aquilo que foi dignificado pelo pai dele, pela esposa dele, por todos nós e Wagner. Eu espero que você
né, diversas situações, enfim, temos uma representação muito importante do universo social em que interagimos. Mas, fundamentalmente, o que nos caracteriza aqui é a amizade. É aquele que é amigo, é aquele que ama, né? E aquele que ama os mesmos ideais, que tem os mesmos valores, que tem determinadas opções de vida e que nos une nas convergências e que até nas divergências que possam ser processadas acabam sempre se encontrando um denominador comum, um ponto de encontro em que, quando as pessoas falam, quando as pessoas conversam, quando as pessoas dialogam, elas se entendem. Então, mais do que uma posse solene, nós estamos aqui, é uma reunião de muita emoção, de muita amizade, de muito amor. Portanto, eu teria que citar cada uma das pessoas, né? E isso ficaria extremamente longo, porque o coquetel vai ser muito melhor, a gente vai poder conversar, etc. Mas eu não poderia deixar de explicitar aqui, para representar a todos, né, a presença de minha mãe, Hebe Siqueira, que é uma figura fundamental na minha vida, e de minha filha também, Flávia, presente aqui. Nesse momento de muita emoção, e eu vou fazer força para não chorar, já chorei um pouquinho. Sempre, eu me lembro, sempre começo do ano é tempo de retrospecto, de rever o que passou, de lembrar daquilo que foi bom, das vitórias, mas também de aprender com as derrotas, com as dificuldades e com as perdas. Isso me faz lembrar nesse momento, um momento extremamente semelhante, mas muito mais modesto, muito com um número de pessoas muito menor, né? Em 1983. O Conselho Regional de Administração saía de uma longa e tenebrosa intervenção do Ministério do Trabalho e nós tivemos a felicidade de conduzir a primeira eleição, na eleição de 82 para a posse em janeiro de 83, da intervenção do Conselho do Ministério do Trabalho, que começou em 69. Então, a gente começou em 69 que só foi levantado em 1983. E naquele movimento nós tivemos um grande inspirador. Um inspirador que, dizem que elogio em boca própria é vitupério, né? Mas no caso, quer dizer, eu posso falar isso hoje porque muitos anos depois, por uma proposta do Estado do Amazonas, esse inspirador se transformou no patrão da profissão. Estou falando de Belmiro Siqueira, evidentemente, e vejo a mamãe, e vejo o Flávio, isso me emociona mais. Assumimos esse processo de renovação total, o Fernando, né, estava muito presente, discutia tanto, Fernando, Rodolfo, esse esforço aí, tem algumas pessoas aqui contemporâneas, eu não vou citar a todos porque muitos estão nesse processo, mas a gente talvez tivesse a liderança daquele momento. Certamente o processo político, a luta política, né, as chapas que se defrontavam, as dificuldades, enfim, o processo de vencer até dificuldades junto aos órgãos de segurança, porque era uma intervenção tão difícil e tão longa naquele momento, né, desde 69 até 82, imagino que era, ainda estava ainda sob o égide do pacote do ato número 5, enfim. E nós vencemos aquela eleição, tivemos a liderança política e certamente eu não negaria e que tive essa participação sobre a inspiração de Belmiro Siqueira. Talvez naquele momento eu tivesse a visão, né, das perspectivas da profissão, a visão da coisa. Mas Gilda era a essência da coisa. Era a própria coisa. Porque é muito fácil você conduzir um processo de revolução, de mudança, de transformação e marcar aquela virada. O difícil é você construir essa mudança no cotidiano do dia a dia, consolidar a mudança, edificar, né, a sua própria morada, como diz muito bem a Bíblia,
edificar a própria profissão. Isso foi construído, né, para aquela que trouxe o conteúdo para aquele processo. Eu, que tinha apenas a visão, naquele momento talvez não percebesse, mas na perspectiva agora de relembrar, eu vejo que se tinha visão, a coisa era a própria liderança da ajuda ao seu cotidiano, que não pensou apenas e que não nos ajudava apenas a pensar um novo processo de afirmação de uma profissão que tinha, com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo naquela época juntos, tinha cerca de 9 mil registrados. Hoje nós estamos aí por volta de 42 mil. 1983 a maio de 86 eu presidi o Conselho. E acho que essa dupla foi extremamente relevante com os conselheiros, alguns infelizmente já faleceram também, como Gilda, como Adilson Esteves, como Hélio Duarte do Nascimento, e que tiveram grande ajuda e grande contribuição nesse momento de lembrança de pessoas que construíram muito. Mas, havendo saído do Conselho em maio de 1986, e voltando hoje, 10 anos depois, eu fico lembrando que essa consolidação passou pelo grande encontro, né, realizado, praticamente utilizamos o auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro todo, não só o centro de convenções, mas todos aqueles grandes auditórios que eles têm nos andares, com aquele encontro brasileiro de administração que marcou época e que certamente foi uma virada nos encontros da profissão, da mudança da Nilo Peçanha para a Avenida Rio Branco, da Rio Branco para esse edifício, né? Na sede campestre, ainda comprada esse ano, ainda pela Gilda, mas fundamentalmente na organização, na consolidação deste Conselho como uma entidade representativa da profissão. Hoje, o profissional não está mais, como era antigamente, se perguntando o que o Conselho vai me oferecer. Mas o profissional, cada vez mais, ele diz, eu preciso registrar como um ato de consciência profissional. Ele começa a se registrar não apenas por uma obrigação legal, mas ele já se registra no Conselho porque o estudante, o profissional que se forma, já desenvolve nitidamente um processo de consciência profissional que é um avanço fundamental naquele momento de 10 anos atrás para a situação de hoje. As pessoas definitivas, as pessoas que fazem as revoluções, não são aquelas que fazem os momentos, mas são aquelas que constroem no dia a dia a eternidade dos fatos e dos acontecimentos, que tornam irreversível aquela mudança naquele dia, naquele momento. Hoje eu assumo, senhores, colegas, amigos, senhoras, amigos, portanto, eu assumo o Conselho no ombro de 2 grandes gigantes. Isso vai tornar minha tarefa hoje muito mais fácil. No ombro do inspirador dessa profissão, hoje patrono, naquela época apenas um inspirador da renovação total, que era o movimento que queríamos, para tangir definitivamente da entidade, da profissão em todo o Brasil, não era apenas no Rio de Janeiro, né? Tangir definitivamente o mofo da repressão, tirar o esqueleto e o cadáver insepulto do autoritarismo fora da vida e do cotidiano da entidade, mas a gente sobe nos ombros desse gigante Belmiro Siqueira e também de Gilda Nunes, que consolidou essa mudança e cuja experiência do Rio de Janeiro teve inequívoca repercussão em todos os demais estados brasileiros em relação à profissão de administração. Querer negar isso, né, é querer negar o próprio processo histórico que viveu essa profissão, é querer tapar o sol com a peneira. Há uma indiscutível fortalecimento da nossa profissão, modulado por um efeito de demonstração muito grande que o Conselho do Rio fez nesses últimos 10 anos, gerando, né, por demonstração, por competição, por exemplo, por ilustração, a necessidade de evolução e de crescimento e desenvolvimento nos demais conselhos da profissão em todo o país. Hoje que são praticamente 27 conselhos, não é isso, amigo? 22 conselhos existentes, naquela época eram muito menos, 22 conselhos existentes, mas certamente muitos continuam vindo ao Rio de Janeiro para absorver
e ter no Rio de Janeiro o modelo que é importante para o Estado, porque o que esse Estado fundamentalmente precisa é recuperar o seu papel de liderança no cenário nacional. Ele não pode assumir uma posição secundária em todos os campos da profissão, em todos os campos das demais profissões, em todos os campos sociais, em todos os campos da atividade econômica. Portanto, assumindo nos ombros desses dois gigantes, nós temos o compromisso nesses meses de gestão de realizar uma nova descontinuidade, uma nova ruptura, um novo salto de qualidade, um novo turning point. Certamente essa descontinuidade se coloca por um novo cenário fundamental existente na profissão, mas existente acima de tudo na economia brasileira, existente no próprio país. Durante décadas, esse país viveu uma inflação tão brutal que fazia com que, de um lado, os empresários oferissem, na sua quase totalidade, grandes lucros produzidos pela especulação financeira. Portanto, era mais negócio aplicar no mercado do que o ganho produzido pelo serviço ou pelo produto. A aplicação financeira começava a deformar, e chegou mesmo a deformar, até o caráter das nossas organizações. Organizações que viviam fundamentalmente, basta só olhar os balanços delas, oriundos da aplicação financeira, o que, portanto, um país não se organiza em torno do capital, um país se organiza em torno do trabalho. E as empresas brasileiras, com a deformação da inflação, estavam se organizando em torno do capital e não em torno do trabalho. Este quadro se supera, se associando isso à reserva de mercado que o Brasil tinha, portanto não éramos expostos ao mercado internacional e à competição, fazendo com que a nossa economia fosse capaz de produzir qualquer produto ou qualquer tipo de serviço internamente, a custos cada vez mais altos, fazendo, portanto, um mercado cativo. Isso tornava, de fato, desnecessário a competência e a contribuição do administrador, ou pelo menos reduzia a sua influência, a sua importância no desenvolvimento das organizações, porque ele não seria tão necessário. Ora, o quadro hoje que se coloca começa a mudar profundamente. Em primeiro lugar, porque inicialmente, já há alguns anos, as empresas vinculadas inicialmente ao mercado de exportação começaram a romper esse ciclo de ferro do atraso. Se Marx tivesse que escrever o Capital, talvez ele tivesse que rever o texto dado do desenvolvimento da economia brasileira, porque aqui nós não tivemos uma burguesia moderna. Aqui nós tivemos aristocratas rurais se transformando em empresários com financiamento dos bancos oficiais. E os empresários modernos, como Cavo de Moá, foram devidamente destruídos. Então, essa situação do processo econômico brasileiro se altera à medida em que um novo capitalismo começa a se afirmar no nosso país. E empresários que começam a se relacionar com o exterior, a influência positiva de algumas empresas multinacionais, de algumas empresas estatais que se relacionavam também com o exterior e se relacionam com o exterior, começaram a trazer as ideias da boa gestão, da modernidade empresarial, enfim, das teorias e das práticas de administração mais avançadas. Isso começa a mudar, e agora, com a questão da globalização, com a competição se colocando e com a superação do problema da inflação, o mercado de trabalho gera uma necessidade do profissional de administração. Hoje a empresa tem necessidade, e a necessidade é a parteira da história. Tem necessidade de qualidade total, tem necessidade de eficiência, de reduzir custos, de ter uma gerência mais competitiva. E como Drucker já disse, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Ora, a administração é um passo fundamental no processo de superação do processo do subdesenvolvimento brasileiro. E essa necessidade cada vez mais fará com que a nossa profissão seja cada vez mais chamada pela sociedade, por produto desta necessidade, para contribuir decisivamente, por um lado, no desenvolvimento econômico e social do país, e por outro, pelo desenvolvimento político também. Ninguém consegue exercer a cidadania sem exercer um papel político.
Quando um advogado, um administrador, um economista, um contador, enfim, qualquer profissional está exercendo a sua atividade na sua empresa, ele não está exercendo apenas a sua atividade na sua empresa, ele está exercendo também um papel político enquanto funcionário, servidor, enfim, daquela organização. E nós não podemos esquecer que a democracia, ela não se faz apenas no voto do presidente, do vereador, do deputado, a democracia representativa formal. Não, a democracia se faz no cotidiano. E o cotidiano das pessoas é o trabalho. E o cotidiano do trabalho são as organizações. É a organização que discrimina o negro, a mulher, o deficiente físico. É a organização que é injusta nos seus processos de tratamento discriminatório às diversas parcelas da sociedade brasileira. São as organizações, são as empresas que tratam, né, as pessoas com injustiça social. Portanto, o compromisso do profissional de administração em contribuir para modernizar também as relações de trabalho e construir a democracia dentro da empresa brasileira, dentro da empresa pública e da empresa privada brasileira. A democracia no Brasil não é como o fenômeno do Fênix, que vai emergir das cinzas e ser reconstruída e edificada a partir de alguma coisa que foi destruída. Não. A democracia em nosso país, ela tem que ser edificada do nada, porque ela de fato jamais existiu. E ela precisa passar fundamentalmente pelas relações básicas e fundamentais de dentro da empresa. E isso o profissional de administração terá que ter essa contribuição, não apenas como profissional, mas também fundamentalmente como cidadão. Não é possível se continuar nos downsizing e reengenharias, que são utilizados mais para mandar empregados embora do que efetivamente para se ganhar eficiência nas empresas. Não estou dizendo que a reengenharia, que os downsizing, enfim, que essas coisas não sejam importantes, ou talvez até sejam, que elas não podem ser os valores que estão atrás dessas aplicações de teorias, as ideologias que estão atrás dessas teorias, estão criando repercussões absolutamente deletérias nas culturas das organizações e da sociedade. Não é possível que essas empresas utilizem essas teorias como gesto do levar vantagem em tudo e colocando o quadro de valores dos servidores como se meramente fosse, né, aquele que usou e pode jogar fora. É preciso se humanizar as organizações. Não há organização sem pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas aqui do Conselho, o Conselho deixa de ser uma organização. Toda organização tem pessoas se relacionando com pessoas para conseguir resultados. Ora, essas relações têm que ser humanizadas. A lealdade do profissional, a lealdade dos servidores, dos empregados, é a responsabilidade fundamental do profissional da administração. Infelizmente, nos balanços contábeis das organizações, ainda não são computados os valores não contabilizáveis, que são os recursos humanos, os talentos humanos, que muitas vezes o balanço contábil ainda não considera isso, mas certamente uma interação com a atividade de contabilidade. Amanhã, num futuro muito próximo, talvez a gente possa computar, né, esses valores não contabilizáveis. Quantas pessoas as organizações perdem, né, nesses momentos de reforma, aperta o cinto, o balanço fica melhor por alguns anos, 1, 2, 3 anos, e depois vai à falência. Por quê? Porque ela perdeu o melhor valor, que foi o seu recurso humano. Portanto, o Conselho tem que ter essa dimensão do papel político de mobilizar e movimentar a classe na direção da cidadania e também na direção da eficiência, simultaneamente. Porque a cidadania, a eficiência e a humanização da organização não reduz a qualidade e a produtividade, ao contrário, pode aumentá-la. O envolvimento e o compromisso do empregado com o trabalho não vai reduzir a eficiência da empresa. Ao contrário, é a melhor forma de fazer com que essa empresa seja mais eficaz e tenha melhores resultados. Portanto, estamos diante de um cenário extremamente favorável a essa profissão. Vamos ter um relacionamento extremamente profícuo com as demais profissões co-irmãs. Temos aqui representantes, inclusive, de outras entidades de classe de profissão. E essa humanização me faz, nesse momento, 10 anos depois, ao assumir de novo o Conselho, assumir com o mesmo entusiasmo. E alguém já disse que entusiasmo é Deus dentro da gente.
E nesse sentido a gente se sente assim. Me faz assumir esse momento, Abílio, com o mesmo ânimo. E alguém já disse que o radical de ânimo, não sei se é verdade, depois tem que conferir isso. É o sentido de ter a alma, o sentido de estar com a alma, com a essência das coisas e com esse tipo de compromisso. E com muita esperança. E uma vez eu vi o Belmiro dizer que esperança é a vida que caminha. E me faz a perspectiva de assumir com muita esperança. Esperança de que possamos realizar esta tarefa difícil. Difícil no sentido de fazer esse ponto de virada. Resistências, mágoas, dificuldades, aqui ou ali, teremos. As resistências são boas, porque elas vão testar a validade do que está se propondo. Se não houvesse resistência, é mudança. As coisas iam mudando e as coisas boas não ficavam. Portanto, alguma resistência, até muita resistência, né, Noronha, vai ser positiva, mas é preciso que ela exista e que é preciso que as convicções sejam geradas para que a mudança aconteça. Nós vamos construir juntos um novo tempo. Um novo tempo em que o Rio de Janeiro continuará sendo para os profissionais de administração um modelo a ser seguido. Vamos continuar tendo um relacionamento cada vez mais intenso com as universidades, com as faculdades de administração, com os estudantes, com o corpo de professores. Precisamos de conviver mais com o mundo acadêmico, com o mundo de formação profissional. E vamos juntos construir esse novo tempo, fundamentalmente e acima de tudo, para o interesse do profissional da administração, para os administradores, mas contamos essencialmente com a prata da casa, e a prata da casa são os funcionários do Conselho. São funcionários que anonimamente, né, têm realizado nesses anos todos um trabalho extremamente importante e que nesse momento eles vão ser chamados mais ainda a contribuir. Eu queria agradecer a toda a presença de todos vocês, pedir desculpa aqui pela emoção, mas vocês sabem que não é fácil. Não é fácil a situação, as circunstâncias que me trazem, que o Abílio, junto com os outros conselheiros, me colocaram na presidência, terminando, em verdade, assumindo um mandato em que Abílio concluiu, mas que deveria estar hoje aqui, seria a Gilda Nunes. Muito obrigado. Bom, eu acho que nós vamos encerrar essa solenidade e, em nome do presidente Wagner Siqueira, ele está convidando todos para um coquetel. Lá nós continuaremos o papo. Muito obrigado pela presença de todos. Estou ao lado aqui de Antônio Andrade, vice-presidente do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização. Quais são as suas perspectivas para a administração do Wagner Siqueira? Já há algum tempo, nós do IBCO, desde quando eu era diretor do Núcleo Rio de Janeiro, temos uma parceria com o Conselho Regional de Administração. Agora, como vice-presidente e atuando mais na coordenação dos núcleos, e ainda mais com a presença do Wagner, né, capitaneando, né, os rumos desse conselho, acredito que essa parceria se consolidará e que também muitas coisas poderemos desenvolver, não só para os administradores, como para os consultores de maneira geral, consultores de organização, claro. Hoje é um dia muito importante para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a posse do administrador Wagner Siqueira. Como eu disse, Wagner tem raízes muito profundas neste conselho. Seu pai, patrono da profissão, que inigualável por todo o esforço que fez para nós chegarmos aqui hoje, como estamos. E também a consolidação de todo esse trabalho feito por Gilda Nunes, que infelizmente nos deixou, tendo eu assumido o cargo de presidente em razão do seu falecimento. Foi uma tarefa difícil, em nenhum momento nós tentamos substituí-la, apenas demos andamento ao seu magnífico trabalho. Hoje, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro é o conselho número 1 do Brasil.
todos os 22 conselhos que compõem a nossa categoria, nós estamos numa situação privilegiadíssima. Temos a sede mais bem estruturada de todas essas instituições e contamos com 42 mil inscritos, fora as empresas também que se obrigam à inscrição neste Conselho. O Conselho Regional de Administração, este ano de 1997 e 1998, período em que deve presidi-lo o Dr. Wagner Siqueira, vai dar um salto muito grande. Os planos são enormes, nós temos força para isso, somos um grupo unidos, funcionários, conselheiros, todos com muita vontade de trabalhar. Eu acho que nós vamos ter uma fase de ouro com a administração Wagner Siqueira. Muito obrigado. O senhor deixaria aqui para o senhor Wagner Siqueira, que palavras o senhor poderia deixar para ele no sentido de encorajá-lo para essa nova administração? Wagner, você tem tudo para ser um presidente excepcional. Precisa só que Deus continue te ajudando. Só isso, mais nada. Você tem tudo e nós entregamos a você a presidência com muito orgulho e com muita confiança. Fé em Deus que você vai ser uma personalidade marcante na administração nesses 2 anos. Estamos agora aqui ao lado do senhor Heraldo Montenegro, que vai deixar também algumas palavras para que fique marcada neste evento. Em julho de 94, quando nós iniciamos na nossa empresa o lançamento da revista Decidir, voltada particularmente para o mundo do administrador, a primeira casa do universo das casas que compõem as diversas de administradores foi o CRA do Rio de Janeiro, particularmente à época na pessoa de Gilda Nunes. Tivemos uma acolhida extremamente carinhosa do nosso veículo, seguiu-se de imediato um voto de louvor ao veículo, ao nascimento, à finalidade por parte do Conselho mobilizado por Gilda Nunes, e o que se fez ao longo desses 2 anos foi exatamente estreitar o relacionamento e tentar fazer com que Decidir e administradores brasileiros pudessem compor um casamento perfeito. E a nossa alegria maior é que, para coroar todas essas relações que existem entre nós e o administrador brasileiro, a revista mereceu a premiação 1996 do Prêmio Belmiro Siqueira. Nós fomos vencedores na categoria Livre no ano passado. Me parece que agora, com a presença de Wagner, que é colaborador da revista, um colaborador extremamente combativo, um colaborador provocador e mobilizador do nosso corpo de assinantes, me parece que agora, com essa continuação do espírito Gilda através de Wagner Siqueira, nós vamos viver mais uma vez bons momentos nesse relacionamento entre o nosso veículo e o administrador brasileiro. Estamos agora aqui ao lado do senhor Pedro Schubert, que também vai deixar umas palavras para o senhor Wagner Siqueira. É com muita satisfação que eu compareci a esta solenidade de posse do Wagner Siqueira como presidente do Conselho, porque eu tenho certeza que o Conselho terá um salto de qualidade em função da sua extraordinária qualidade de administrador. É uma pessoa com uma visão política muito aguçada, de uma sensibilidade extraordinária para a administração e com capacidade suficiente para conduzir não só o Conselho, mas principalmente a imagem do administrador no conceito da economia, na economia do país. É necessário, e a atividade dele vai ser extremamente efetiva, de cada vez mais dar ênfase à importância do administrador na economia, na administração da economia do país. Estou agora aqui ao lado do senhor Wallace Vieira, primeiro tesoureiro do Conselho, que vai deixar aqui algumas palavras a respeito da perspectiva para esse biênio 97-98. Eu considero que a chegada do Wagner, com a sua experiência de administrador, consultor, empresário, né, empreendedor, político, não é? A reunião desses saberes vai propiciar ao Conselho
o alavancamento de uma mudança significativa em termos de organicidade, em termos de postura, em termos de mudança, não é? É uma satisfação muito grande participar deste evento, onde assume o CRA mais uma vez, o grande amigo e insigne colega, administrador e professor como eu, Dr. Wagner Siqueira. Sua administração certamente será marcada de êxito e nós, da Angrade, eu, Agamenon e outros componentes aqui do Rio de Janeiro, tentaremos, através de parceria, que é uma palavra moderna, junto ao CRA, prestar uma série de serviços ao ensino da administração no Estado e até mesmo até fora desse Estado. Dr. Wagner Siqueira tem o nosso integral apoio. Professora Patrícia, deixe também aqui uma palavrinha para ficar registrada a sua presença. Olha, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz que o professor Wagner Siqueira assumiu a presidência do Conselho Regional de Administração e, conforme eu disse para ele, ele tem duas heranças. Uma herança de sangue muito importante do professor Belmiro Siqueira, que foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas e a quem todos nós temos uma enorme dívida de aprendizado e de evolução na área organizacional. E ele tem uma herança de espírito da professora Gilda Nunes, a quem a gente deve uma homenagem, a quem a gente deve muito da história do nosso CRA. E eu estou muito feliz nele conjugar essas duas heranças e, com certeza, essas duas heranças, mais o seu dinamismo, mais a sua motivação e sua competência, vão fazer do CRA mais do que nunca brilhar e exercer o seu papel fundamental para a nossa área, tanto a nível de ensino quanto a nível de consultoria e de aprendizado organizacional.